deve ouvir essa palavra, está nessa chamada, dá tempo entre você compartilhar e vamos fluir. Eu quero falar sobre fé para receber hoje. Fé para receber. Quero que você abra sua Bíblia comigo aí. Em Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Mateus 17, versículo de número 20 disse: E Jesus lhe disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônio, ou essa raça de demônio, essa espécie de demônio, não se expulsa senão pelo jejum e a oração. Amém? Eu quero falar com você sobre a fé para receber. Nós precisamos de ter o tipo de fé condizente das Escrituras. Tem uma fé que a sua alma forma esse tipo de fé. Qual que é o tipo de fé da alma? Isso aqui pode até, como se diz, frustrar ou ofender o seu tipo de fé dentro de religião. Mas você precisa sair liberto aqui. Libertação não é só expulsar demônios. Libertação é quando você está liberto em sua ação. Quando a sua consciência é liberta para que você possa ser liberado em suas ações. Libertação é isso. Ou podemos dizer um culto de liberações, né? Porque a fé que provém da alma é aquela fé que eu falo: olha, vem aqui na campanha do Salmo 91 e você vem 91 dias e você traz 91 reais e você vai ser curado. Ou você vai ter uma resposta de Deus. Ou Deus vai abrir a porta para você. Ou Deus vai livrar, te proteger, te livrar, tirar o seu filho do tráfico de drogas. É o que a gente mais ouve. Esse é o tipo de fé da alma. A fé que você precisa de fazer. O que você precisa de fazer? Ir 91 dias no mesmo lugar. Dar 91 reais. Pular de um pé só. Colocar um saco de pano. Um pano de saco. Ir no monte. Esse é o tipo de fé que vem da alma. Em que você acha que alguma reação, alguma ação sua, emocional, um esforço humano, pode adquirir algo que já está feito. Se você nasceu de novo, irmão, se você não quer ser só mais um entre milhares que professam uma fé que é mais uma fé de esperança, não de manifestações reais, você precisa de entender que nós andamos na realidade do feito. Jesus diz: está consumado. Isso quer dizer, está feito. Eu não preciso de fazer mais nada. Eu só preciso de reconhecer. Sessão do descarrego. Não, eu só preciso de crer. Mas o crer da alma, como eu estou falando aqui, é aquele crer emocional. Eu preciso de ter uma adrenalina. Só faz sentido se eu pegar o voto, se eu pegar a campanha, se eu colocar uma roupa, se eu pular, se eu gritar, se eu pedir. Aí faz sentido. Agora, quando eu digo que já é seu, ande como alguém que já recebeu. Não, isso não faz sentido. Porque a verdadeira fé, irmão, é a fé. A fé é um atributo do Espírito. A alma somente serve para ser uma auxiliadora idônea. Assim como na criação Deus estabelece Adão e estabelece alguém que é a sua auxiliadora idônea, a mulher, para estar na mesma, competir a autoridade de Adão, na mesma unidade, no mesmo propósito. Assim como a mulher é o vaso mais frágil, assim a alma também ela é mais frágil. Ela sente, ela se entristece, ela se alegra, se entristece, ela é movida pelas emoções. Então nosso padrão de fé não pode ser movido pela alma. Porque no dia que você não estiver sentindo, então você não está curado. No dia que você não estiver sentindo, então Deus não está falando com você, Deus não está com você. Então nosso tipo de fé é crer. Fé, Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, prova convictas do que se espera. Ou seja, a fé é um fundamento. Então fé é o meu tipo de andar, porque eu estou fundamentalizado na fé, e Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a fé é o meu piso, irmão. Eu só ando por fé.
Eu não posso andar por emoções, eu não posso andar por sentimentos. Fé é o meu modelo de viver, porque está consumado. Então, se a minha fé é um fundamento, diz a fé é o firme fundamento, crenças de verdades. Isso fala de doutrina. Todos nós somos caminhados por algum tipo de doutrina. Tem pessoas que acreditam que Deus não existe, tem pessoas que acreditam que vão reencarnar, tem pessoas que existe, vai morrer e não vai acontecer mais nada. Tem pessoas que acreditam que elas não são dignas, que são pecadoras. Existem vários modelos de doutrina. Como você crê, você se comporta. E o tipo de fé é crença de verdade. É o fundamento de verdades que eu creio que são reais e que eu espero que se manifestam. Porque fé é uma verdade. Mas na minha vida, ela é uma realidade de Deus. Vou falar de novo para você entender. Fé é uma verdade, mas na minha vida são realidades que se manifestam. Ou seja, eu não posso caminhar dentro de uma realidade que eu estou vendo agora. Eu estou enfermo, o médico diz que eu tenho 3 dias de vida. Eu vou crer no que o médico está dizendo ou eu vou crer na verdade de Deus que se torna uma realidade na minha vida de estar sarado? Ou seja, Deus diz, eu sou, e eu também digo, eu sou. Aí você pode dizer, não, Alexandre, aí você pegou pesado já. Não existe só Deus que eu sou. Filho de eu souzinho é, irmão. Você precisa de caminhar dentro disso. Se Deus diz eu sou, então eu digo eu sou. Se Deus diz eu curo, eu digo eu sou curado. Se Deus diz eu liberto, então eu digo eu ando em liberdade. Porque Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Jesus diz que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas agora Jesus está no mundo? Jesus está neste mundo? Tem como Jesus estar aqui agora? Agora não. Mas você representa Jesus. Cristo em vós a esperança da glória. Então de uma vez que ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele subiu, está sentado nos lugares celestiais à direita do Pai. Então eu agora sou a luz do mundo. Esse é o tipo de fé, irmão. Não é sentimentos, não é muita explicação, não é pular de um pé só. Pedir, Deus, vai pedindo, vai, irmão, vai pedindo, uma hora chega. Vai tendo esperança. Não. Fé é você se posicionar naquilo que Deus diz para você. Se Deus diz que você pode, então você pode. Se a verdade de Deus é que os filhos são, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera, se Deus diz eu prospero, então eu tenho que andar no caminhar de prosperidade, irmão. Eu preciso de manifestar prosperidade na minha vida, porque a verdade é, Deus prospera. Essa verdade na minha vida é uma realidade, então eu caminho num caminhar de prosperidade, num caminhar de cura, num caminhar de libertação, num caminhar em liberdade, um caminhar de transbordar o reino de Deus. Esse é o tipo de fé. Mas a gente aprendeu que fé é o quê? Fé é orar muito. Não. Nós vamos ver que nesse versículo aqui que fé não é orar muito. Fé não é orar muito. Os irmãos também ensinam que fé é chorar. Quem chora para Deus tem resposta. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. É o que as canções professam, uma fé almática. Parece que Deus está lá em cima com raiva assim. E vamos ver quem vai pedir mais. Quem pedir de uma maneira convincente, quem chorar muito, quem pedir muito, quem clamar muito, talvez eu vou lá e faço. Não funciona assim a fé, irmão. Já está consumado. Já é uma verdade. Esse negócio de chorar muito. Vai chorando, geme e chora. Quem chora para Deus tem resposta. Sabe quem tem resposta para Deus? É quem responde o que Deus está dizendo. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. O Salmo 121 diz que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, Deus se move, irmão, quando você se move. Não é porque você está chorando, que se você chorar, Deus vai fazer. Que se você orar muito é sinônimo de incredulidade, sabia? Sabia que orar muito é sinônimo de incredulidade? Como que é sinal de incredulidade? Quando eu estou me deparando com um problema. Orar muito porque você tem um relacionamento com Deus, isso é um diálogo, irmão. Isso não é incredulidade. Ore o máximo que você puder orar. Mas quando você está se deparando com uma situação e você está orando muito, isso fala mais da sua incredulidade do que você está cheio de fé. Porque quem tem fé, vai e faz. Fé é como se fosse loucura. Loucura e fé tá quase a mesma coisa. Só que a loucura está baseada nas emoções. A fé está baseada em verdades, fundamentos. Loucura é um impulso que vem e vai. A fé é uma certeza inabalável. Então todas as vezes que alguém fala de fé e loucura, parece a mesma coisa.
A loucura, ela é irresponsável. A fé não é irresponsável. A fé é radical. Ambas são radicais, mas uma é irresponsável, a outra não. A outra está fundamentalizado em verdades. Então, fé é isso. Quando você tem fé e você está vendo que tem um problema diante de você, você não vai orar muito. Porque Deus está dizendo, já pode ir. Vamos dar exemplo. Deus, eu quero andar sobre as águas. E ele diz, está liberado. Aí você continua dizendo, Deus, eu quero andar sobre as águas. E ele está dizendo, pode ir. E você diz, aleluia, Deus, eu quero andar sobre as águas. Isso é sinal de que você não tem fé para você fazer isso. Porque fé, irmão, é eu tomar posse, eu entrar neste lugar e de uma vez que eu creio, então eu já vou nessa direção. Não é eu ficar dizendo, Deus, eu posso ir. Deus está dizendo, claro que você pode. Tudo pode, eu creio. E Deus, eu posso, Deus. Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça. E Deus lá em cima está dizendo, vai você e faça, vai você e faça, vai você e faça. Tudo que está travado na sua vida e que já é a vontade de Deus e você não acessou é porque não resta mais Deus, irmão. Deus já fez muito por você. Ele já entregou Jesus. Você quer mais o quê? Deus já entregou Jesus. E Jesus abriu o caminho, revelou o Pai, revelou identidades, anunciou a verdade do reino. E você está querendo mais o quê? Talvez falta um passo de fé. Se você acessar um passo de fé, se você tomar um passo de fé na sua vida, você vai começar a se mover dentro dessas realidades. Porque talvez sabe que você não recebe? Porque você não pede. E sabe por que às vezes você não pede e não recebe? Porque você pede mal. Tiago fala sobre isso. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então a fé que provém da alma é uma fé emocional. Eu preciso de orar muito. Ore muito, irmão. Fica orando, orando, orando e uma hora acontece. Ou chora, 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 ou espera. Tem pessoas que estão há 10 anos aí falando, eu vou abrir uma empresa. E por que você não abriu até hoje, irmão? É porque eu estou esperando de Deus. Isso não é fé, irmão. Fé é ação. Firme fundamento das coisas que não se veem, prova convictas do que se espera. É um caminhar agora crendo que isso já é uma verdade. Não é que isso vai, o amanhã é uma esperança para mim, não. A manifestação desse acontecimento vai vir agora. Eu não vou esperar o amanhã vir, eu vou manifestar isso no agora. E como que eu posso manifestar a fé? Olha aqui. Mateus 17, 20. E por causa da vossa fé, porque em verdade vos digo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Qual que é o cenário aqui? O cenário é de um rapaz lunático que muitas vezes caía na água, no fogo. Jesus estava no monte da transfiguração, e ele desce. Pedro, Tiago e João viu Moisés, viu Elias, aquilo ali era a manifestação da graça que estava a vir, Jesus glorificado, todos ali eles tiveram uma visão. Quando eles estão descendo, tem uns discípulos tentando expulsar um demônio, e eles não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus desce, o pai desse jovem fala, Jesus, os seus discípulos tentaram expulsar esse demônio, mas eles não puderam me ajudar. O Senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus se ira, ó geração perversa, incrédula, até quando eu estarei convosco, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ou seja, Jesus tinha dado comissionamento a esses apóstolos, vão e cure os enfermos, vão e expulse os demônios, porque era espírito de enfermidade, né? Então ele tinha que expulsar o demônio e automaticamente aquele lunático ficaria curado. Isso aqui não é uma doença, isso aqui é uma enfermidade. Doença é natural, enfermidade é espiritual, é um demônio ocasionando uma doença em alguém. Então ele diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Sinal de que Jesus não esperava aquela realidade ali. E quando ele está dizendo geração incrédula e perversa, não está dizendo dos fariseus, não está dizendo do Pai, está dizendo dos apóstolos, que receberam comissionamento para curar e libertar e não conseguiram fazer isso. Então ele diz, até quando eu vou ter que estar com vocês? Vocês acham que vocês vão me ter para sempre? Você acha que eu vou ter que sempre livrar vocês de alguma falha, algum fracasso? Então ele logo expulsa esse demônio, mas primeiro o pai do jovem... O pai do jovem, vamos lá, Marcos no capítulo, se eu não me engano, capítulo 9, vai apontar o diálogo de Jesus e o pai do jovem, olha.
no versículo, Marcos capítulo 9, versículo de número 18. E este, onde o apanha, o despedaça e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E o disse aos seus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz-mo aqui. E quando lhe trouxeram, trouxeram-lhe logo o viu, e o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado, revirando por terra, revolvia-se e se espumava. Então Jesus perguntou: há quanto tempo lhe sucede isso? Ele diz: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ou seja, olha, ele está assim, nessa situação há anos, mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse: se eu posso fazer alguma coisa, eu não estou limitado a nada, mas se tu podes crer, então tudo é possível ao que crer. Olha o padrão que ele estabelece aqui. Ele joga a responsabilidade de novo para o pai. Está dizendo: olha, Jesus, ele está aqui desde a infância, ele pula na água, pula no fogo, ele dá convulsão, ele é no lunático, mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Os seus discípulos não puderam, mas se você pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa por nós. E Jesus diz: se tu podes crer, então tudo é possível ao que crer. Ele joga a responsabilidade da autoridade do filho para aquele pai, exigindo um tipo de fé dele. E logo após, quando Jesus cura, e ele diz assim, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo e diz: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. Agora vamos lá no Mateus 17, 20, no versículo 20, para você entender. Os discípulos perguntaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Bom que Jesus chegou lá naquele momento, né? Porque quando nós não recebemos nada de Deus, não é porque Deus não quer, é porque nós não acessamos pela fé. É porque nós não estamos pedindo, ou se nós estamos pedindo mal. Porque Jesus já nos autorizou. Se tivesse um teólogo na época, ia falar: não, é porque esse tipo de demônio aqui, ele só sai se for da vontade de Deus. Existem demônios que saem com a vontade de Deus e existem demônios que não é da vontade de Deus que saia. Porque hoje tem várias teologias para justificar a nossa vida sem poder de Deus, sem fé, para mover, para manifestar a glória de Deus. Então eles diriam: não, é porque esse tipo de demônio aqui não é da vontade de Deus que saia, então que permaneça. Jesus diz: não. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Simples, é porque você tem pouca fé. Ou seja, por que a minha vida financeira não muda? Por que eu ainda estou há anos na igreja e não sou curado? Por que eu ainda não consigo ter liberdade? Por que os demônios ainda me aprisionam? Por que tudo que eu faço dá errado? É porque você tem pouca fé. Simples. Isso parece ser confrontante? Sim, mas isso vai nos liberar hoje. Tudo que eu não recebo em Deus, não é porque Deus está vendo lá em cima se ele vai fazer. Tudo que eu não recebo em Deus é porque Deus não quer. É porque talvez eu não tenha uma fé suficiente para receber. Por que eu não pude expulsar esse demônio? Simples, porque você tem uma pouca fé. Olha aqui. Eu quero que vocês anotem. Vai anotando. Romanos capítulo... 1 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Não, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: Porque quantas forem as promessas de Deus, tem por ele sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, Paulo diz: quantas forem as promessas que Deus estabeleceu, tem por ele sim e o amém. Ou seja, tudo que Deus prometeu para você, ele não está vendo se ele vai fazer. Deus, eu quero ser curado. Sim, amém. Deus, eu quero fluir em prosperidade, manifestar, ter uma vida generosa. Sim, amém. Deus, eu quero andar em liberdade e os demônios não terão mais poder para me influenciar, para me atormentar pela noite. E ele diz: sim, amém. Tudo que envolve o estar consumado, Deus tem para você sim e amém. Ele não está vendo: vamos ver aqui se essa pessoa está merecendo andar curada. Vamos ver, eu vou colocar, como as pessoas ensinam, eu vou colocar uma enfermidade nele e agora eu vou ver se agora ele pode ser aprovado e essa enfermidade sair do corpo dele. As pessoas estão pregando mais um Deus que é o diabo do que o Deus das Escrituras.
Eu só posso dizer de um Deus que eu provei e vi. Porque o padrão das Escrituras não é somente a teologia, o estudo do conhecimento de Deus. Deus você não estuda, Deus você experimenta. E depois que você experimenta de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, ele nos dá revelações acerca desse Deus. Então, eu não posso somente falar de um Deus que eu não conheço. Eu preciso de provar e ver que o Senhor é bom. E quando eu conheço a Deus, então eu propago o Deus das Escrituras. Muitos estão anunciando um Deus que parece mais o diabo do que o Deus das Escrituras. E se você não tem recebido uma vida plena no Evangelho, se você ainda tem dúvidas se é curado ou não, se você tem dúvidas para romper, pular do barco, irmão, sair dessa vida de achar que o mamon, o dinheiro que governa a sua vida, o dinheiro eu posso fazer isso, o dinheiro eu posso fazer aquilo, o dinheiro eu posso... No dia que você entender, irmão, quem é o seu Deus, ter o conhecimento das Escrituras, da vontade de Deus, você vai andar conforme o Deus verdadeiro. Porque quando você diz que eu conheço a Deus, mas ainda eu tenho dúvida se Deus quer me curar, se Deus quer me prosperar. Eu tenho dúvida se Deus deseja que eu seja um canal abundante, transbordante do reino. Eu tenho dúvida se Deus quer que eu só viva pagando o meu aluguel. Eu tenho dúvida se Deus deseja que eu faça coisas grandes. Quando você tem esse entendimento ainda, é porque você não entendeu qual é a vontade de Deus. Quer entender qual é a vontade de Deus? Olha para Jesus. Jesus é a expressa vontade de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus de verdade, irmão, olhe para Jesus. Olha aqui, Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1, deixa eu achar o verso. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, se você quiser saber quem é Jesus, qual que é a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus. Porque Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 7, está escrito, Jesus falando. Então disse, venham aqui, no princípio do livro está escrito de mim. Ou seja, venham aqui, ó Deus, na terra, para fazer a tua vontade. Quando Jesus veio à terra, ele estava dizendo que ele veio para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu quero entender o que Deus tem para mim, como eu posso acessar, primeiro para eu acessar, eu tenho que conhecer. Como que eu posso conhecer o que Deus quer fazer para mim? Olha para Jesus. Jesus, em 3 anos e meio, ele expressou completamente quem Deus é. Toda a manifestação da pessoa de Deus foi manifesta a partir de Jesus. Jesus colocava enfermidade ou Jesus curava? Jesus pegava a pobreza ou Jesus multiplicava? Não. Mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Você já entendeu o contexto disso? Jesus pregou, porque o pessoal fala, quando você fala de prosperar, de fluir, ter condições financeiras para mover, expandir o reino de Deus com suas finanças, ajudar quem necessita, as pessoas dizem, já mais um que vai pregar a teologia da prosperidade. Qual que é melhor, pregar a teologia da prosperidade ou a teologia da pobreza? Você vai servir um Espírito Santo liso, um Deus pobre, um Jesus sem dinheiro? Ageu 2,8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus não pregava pobreza, Jesus não pregava enfermidade, Jesus não deixava pessoas endemoniadas, ele não dizia que esse demônio saiu porque não é da vontade de Deus, ele não dizia que essa pessoa não foi curada porque Deus não queria, ele não diz que você tem que morrer pobre porque morrer pobre é o certo. Não, isso não é o evangelho, irmão. Isso é o diabo que está querendo colocar na sua mente para que você nunca entre nas verdades do reino de Deus. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por causa da pouca fé que vocês têm. Porque se vocês tivessem fé como grão de mostarda, ele está dizendo fé pequena como grão, porque ele já está dizendo que vocês não fizeram isso porque vocês têm fé pequena. Mas se vocês tiverem fé como grão de mostarda, aí Jesus em Marcos capítulo 3, ele diz que o reino dos céus é semelhante como um grão de mostarda que é menor entre todas as hortaliças, mas quando cresce torna a maior árvore de todas, ao ponto que as aves fazem ninho sobre ela. Ou seja, ele está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda, ainda que inicialmente pequena, mas sendo desenvolvida, sendo fortalecida, crescendo, você pode dizer até para esse monte aí, arreda-te daqui e saia para lá, porque nada lhe será impossível.
Ele está dizendo, olha, sabe por que vocês não expulsaram esse demônio? Porque vocês têm que ter uma fé pequena como um grão. Não, ele está dizendo, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque a fé de vocês é pequena. Mas se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, a menor entre todas as sementes, se torna a maior entre todas as hortaliças, então você pode dizer até para esse monte, até esse monte aqui na frente, não é um problema para você. Então eu preciso primeiro entender que eu estou no padrão do feito, está consumado. Está consumado. Depois eu preciso entender qual que é a vontade de Deus. Eu preciso entender, está consumado. Tudo que eu preciso de receber está em Cristo. Nada é o meu dinheiro, nada é uma campanha mirabulosa, nada provém da alma, provém de um passo de fé. E depois que eu entendo isso, eu preciso de entender que essa é a minha realidade em Cristo, essa é a vontade de Deus, eu só posso receber aquilo que eu entendo do que é a vontade de Deus, e eu preciso de entender que a minha fé precisa de funcionar. Porque as pessoas dizem, não, sabe, eles pegam esse versículo e falam, não, você viu, tem demônios que você tem que sair orando e jejuando, irmão. Esse tipo de demônio aqui não é qualquer demônio pé de chinela, de becos e vielas, não. Esse demônio aqui é um demônio bem forte, um demônio bem poderoso, só sai com jejum e oração. Qual que era o demônio, irmão? Qual que era o demônio que era o demônio que estava no lunático ou o demônio que estava nos discípulos? Você já parou para pensar nisso? Não, Alexandre, nos discípulos não tinha demônio, não. Os discípulos eram de Deus. Eu creio nisso também. Mas a caça de demônio que só sai por meio de jejum e oração, era o demônio que estava no lunático ou o demônio que estava nos discípulos? Porque quem não conseguiu expulsar o demônio? Qual é a causa que o demônio não foi expulso? É porque lhes faltava oração, lhes faltava jejum ou lhes faltava fé? Já parou para pensar nisso? Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Vocês não jejuam, vocês não oram, vocês não buscam, vocês não se esforçam. Por que vai acontecer? Como que vai acontecer se vocês não estão orando, se vocês não estão jejuando? Tem que fechar a boca, irmão. Eu creio no jejum, tá, irmão? Você tem que jejuar. Isso vai liberar a sua fé. Isso vai tirar essa casca de incredulidade para que você creia. Ou seja, o jejum é para tirar essa casca de incredulidade, para que você veja, para que você visualize, para que você chegue no lugar que Deus já estabeleceu. Por que as pessoas jejuam e falam, eu jejuei e Deus abriu a porta do emprego? Não, é porque a porta do emprego já está escancarada para você, irmão. E quando você jejuou, você creu. Não é porque Deus está falando, olha, a Sara jejuou esse mês 37 vezes. E olha que o mês tem... Enfim, a Sara jejuou aqui 37 vezes nesse mês. E olha que o mês tem 30 dias, mas ela jejuou muito mais do que isso. Não sei como que ela fez, mas ela fez. Agora eu vou abrir a porta de emprego para ela. Não. Olha, Gabriel, a pessoa ali está jejuando muito. 3 dias direto. Então agora ela merece uma porta de emprego. Não. Simplesmente porque eu jejuei, eu mortifiquei o meu corpo, eu calei a minha incredulidade, eu tirei essa escama de carne, eu simplesmente já acessei do que Deus já queria. Ou seja, todas as pessoas que começam a jejuar, começam a contar mudanças na vida dela, não é porque Deus está olhando, que fulano está jejuando, vai lá, Gabriel, faz alguma coisa. Ciclano está jejuando, Gabriel, abre a porta do emprego. Fulano está jejuando, Gabriel, cura essa pessoa. Não, essa pessoa simplesmente começou a crer. Só te falta isso, irmão, crer. Crer que é a vontade de Deus, andar num caminhar de efeito e se mover para essa realidade. Deus não está olhando quem está jejuando, quem não está jejuando, e vou fazer porque está jejuando, vou fazer porque não está jejuando. Não. Quando eu jejuo, eu acesso aquilo que já era verdade. Então, as pessoas relatam esses milagres porque elas não estavam crendo. Eu estou aqui me alimentando, só a carne alimentando, só a incredulidade alimentando. Eu estou ouvindo o diagnóstico médico. Olha, irmão, você só tem 2 dias. Aí o médico fala de novo. Olha, você só tem 1 dia. Olha, o médico fala de novo. Agora você só tem 30 minutos. Aí eu só estou me alimentando disso. Eu só estou ouvindo o médico falando. A voz do diabo. A voz da incredulidade. A voz de falta de poder de Deus. E eu só estou me moldando esse padrão. Mas quando eu decido jejuar, quando eu decido entender que a minha realidade em Cristo é uma realidade de cura, entender qual que é a vontade de Deus e me posicionar nessa verdade, então eu vou parar de ouvir o médico falando que eu tenho 30 minutos de vida e eu vou ouvir o que as Escrituras estão dizendo. Viverei e não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. Olha que a diferença.
O médico está dizendo 30 minutos para você. E Deus está dizendo, eu tenho uma vida para você. O médico está dizendo, morte está sobre você. E Deus está dizendo, eu tenho vida sobre a sua vida. Olha a diferença. O médico diz, você vai morrer. Deus está dizendo, eu vou viver. Aí tá. Eu vou decidir, eu vou ouvir a voz da incredulidade ou eu vou ouvir as verdades que na minha vida se tornam como uma realidade? Como que isso vai me pautar para que eu seja influenciado por aquilo que o médico está dizendo ou ser influenciado por aquilo que Deus está dizendo? Quando eu estou dentro de um fluxo de fé, para que isso não seja somente um papelzinho da minha religião favorita, que eu carrego debaixo do braço e eu quiser, irmão, sou um crente. Mas isso é só um papel ou isso é uma verdade que se manifesta? Isso é de fato algo que é um modelo sobrenatural de caminhar ou é somente o livro favorito da minha religião? O Alcorão também tem livro, sabia? Sabia que um capítulo do Alcorão tem 200 versículos? Eles também têm livro. Mas a diferença do Alcorão para a palavra de Deus é que ela é viva e eficaz, capaz de salvar a sua alma, capaz de mudar a sua realidade. Então, em vez de ouvir o que o médico está dizendo, eu vou jejuar, irmão, eu vou crer mais, eu vou ouvir as escrituras, eu vou confessar o que ela está dizendo, eu vou mortificar o feito do corpo, e eu quero ver se eu não sou curado ou não sou. Eu quero ver se o diagnóstico médico está superior à palavra de Deus, o que está escrito nas escrituras. Porque quando Jesus disse, ele diz, olha, vocês estão expulsando esse demônio, que vocês não estão orando e jejuando. Ele diz, não, por causa da pequenez da fé que vocês têm. E essa caça de demônio, incredulidade, só sai por meio de jejum e oração. Ou seja, esse demônio aí, ó, incredulidade, que te impede de viver uma vida sobrenatural financeiramente, que te coloca num estado de miséria profunda, que você nunca tem para ofertar, que você nunca tem para ajudar ninguém, que você só fica em dívida, em dívida, em dívida, em débito, em falta, em conta, só pregando miséria, só pregando falta, escassez. Esse tipo de demônio que está te impedindo de romper nas finanças só pode sair por meio de jejum e oração. Porque Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me enviou para pregar boas novas a quem? Os ricos ou aos pobres? Me enviou para propagar, me enviou para pregar boas novas aos pobres, o evangelho aos pobres, porque no reino de Deus, irmão, é a prosperidade, a abundância. Então, se o evangelho é pregado aos pobres, é para que os pobres deixem de serem pobres e manifestem as finanças do reino de Deus. O evangelho foi pregado aos enfermos para que eles deixem de ser enfermos e sejam curados. O evangelho foi pregado aos cativos para que eles sejam libertos e tenham abertura de prisão. Você entendeu? Ou seja, o evangelho é pregado ao pobre para que o pobre manifeste as riquezas do reino. O reino de Deus, o evangelho é pregado ao enfermo para que o enfermo seja sarado. O evangelho é pregado ao escravo do diabo para que ele seja liberto. Esse é o evangelho, irmão. Não é esse negócio de que, eu creio em Cristo, mas ainda eu estou enfermo e isso é a vontade de Deus. Não, isso não é a vontade de Deus, não, irmão. Isso é a vontade de Deus, porque você vai no médico, então. Você está lutando contra a vontade de Deus, irmão? É a vontade de Deus que você esteja enfermo, porque você está indo no médico. É a vontade de Deus, morra com essa enfermidade. Se é a vontade de Deus. Mas Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ele saiu fazendo bem por todas as partes e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, todas as pessoas que estão enfermas, oprimidas, com doenças, é do diabo. Porque se Deus coloca e Jesus tira, onde que o diabo trabalha aí, irmão? Deus coloca, Jesus tira, Deus coloca, Jesus tira, Deus coloca, Jesus tira, Deus coloca e Jesus tira. Mas não diz que Deus estava com ele. Por isso que se Deus estava com ele, ele curava. Ele manifestava a verdade de Deus. Então, a incredulidade, que é um demônio que opera dentro de nós, impede com que nós recebamos aquilo que já é uma verdade. Como que eu posso receber, irmão? Como que eu posso deixar essa incredulidade para eu, de fato, pular do barco nas minhas finanças e crer que as minhas finanças não estão condicionadas no saldo do meu banco, mas no que Deus diz, que pede-me as nações por herança, até os confins da terra por sua possessão. Como que eu posso viver assim? Quando eu parar de ver que o saldo está dizendo e crer no que o saldo está dizendo e começar a crer. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória,
há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Nada me falta, eu não tenho falta de nada, eu simplesmente estou ofertando porque eu tenho. Eu oferto porque eu tenho tanto na minha carteira que eu vou ofertar na vida desse irmão, que eu vou ajudar esse irmão que está precisando, eu vou honrar esse homem de Deus, não porque me falta, é porque eu tenho a consciência de que eu tenho todas as coisas em Cristo Jesus. O que eu não posso fazer, irmão? O que eu não posso fazer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, mas o entregou por amor de nós, e nós podemos todas as coisas através dele. Olha aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem propôs o seu próprio filho, mas o entregou por amor de todos, como também não nos dará todas as coisas com ele? Enquanto você fica dizendo, o que Deus pode me dar? O que será que é a vontade de Deus na minha vida? Como eu receber isso aqui? Ele está dizendo, se ele não poupou nem o seu filho, mas entregou por nós, como que nós também não podemos receber com ele todas as coisas? Ou seja, o seu padrão de viver é receber todas as coisas em Cristo. Porque tudo posso. O que eu não posso? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Mas eu preciso de pedir. Crendo. A sua vida não muda porque você não fala. Porque se você disser a este monte, reda-te daqui e vá para lá, nada será impossível para vocês. Quando ele diz tenha fé em Deus, então não tenha fé em Deus, que uma hora o anjo vai descer com as maletas celestiais, que o anjo, uma hora se Deus quiser, Deus cura, uma hora se Deus quiser, Deus me liberta. Não, ele diz, tende a fé de Deus, não a fé em Deus. Fé em Deus o macumbeiro diz que tem, o muçulmano diz que tem, o evangelho segundo Allan Kardec também diz que tem. As pessoas que estão perdidas, vai lá na rua, faz uma entrevista. Você crê em Deus? Claro, Jesus é meu Senhor. Aleluia, eu creio em Deus. Mas até os demônios creem e estremecem. Você crê em Deus? Que legal. Até os demônios estão crendo e eles estremecem. Porque contra fatos não há argumento. Deus existe. Deus é real. Ele é pessoal. Ele é intimista. Você dizer que crê em Deus, até os demônios. E eles não somente creem, eles estremecem. Existem pessoas que não estremecem diante da glória de Deus. Então você precisa de ter a fé de Deus. Quando eu tenho a fé de Deus, eu declaro sobre as minhas circunstâncias. Eu declaro que eu estou liberto. Eu creio que estou liberto. Se o demônio quiser vir, ele vai pro quinto dos infernos. Eu vou expulsar. O diabo é igual um cachorrinho no seu quintal. Ele vai fazendo gracinha. Vai abanando o rabinho. Aí ele vai defecar no gramado. Quanto mais você vai deixando o diabo se aproximar, ele vai defecar no seu gramado, ele vai urinar no seu gramado, ele vai começar a dormir lá, quando de repente já tem vários filhotes de cachorrinhos. Assim é o diabo. Mas quando você entende qual que é a sua posição em Cristo, o que Deus disse ao seu respeito nas Escrituras, quando o diabo começa a atingir as suas finanças e fala, epa, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando ele colocar na sua mentalidade, você é miserável, você é pobre, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E tão prova de que eu sou próspero, eu vou até ofertar na vida daquele irmão só para calar a boca do diabo. Ou você acha que a batalha espiritual é dois garfinhos, irmão? Tá lá você com garfinho, e o diabo tá lá com garfinho, vem diabo, te dá uma garfazada no pescoço. Não, irmão, isso é... O diabo gosta de pessoas assim, os guerreiros. Não, aqui o diabo não tem vez. Eu vou guerrear com o diabo. O que você tá fazendo na vida dele? Só falta o diabo falar, coisa boa que não é. O que o diabo faz na vida das pessoas, irmão? Você precisa perguntar o que o diabo faz? As pessoas fazem aquelas entrevistas e fica guerreando. O diabo fala, eu te odeio. Aí o cara fala, eu também te odeio. O diabo gosta desses guerreiros aí das batalhas espirituais. Ele não gosta de pessoas posicionadas. Ele não gosta de pessoas que têm a sua identidade como embaixador. Ele não gosta de pessoas que entendem que nós estamos assentados nos lugares celestiais muito acima de governos, poderes, domínios, autoridades. Ele odeia pessoas que têm essa consciência. Porque de uma vez que ele vier e tentar atingir as minhas finanças, eu sou próspero. Quando ele tentar atingir a minha enfermidade, a minha saúde, colocando enfermidades, eu vou declarar, eu sou curado. Quando ele tentar me bloquear de fluir
Abrir uma empresa. Não, eu não posso. Arrumar, pular do barco e começar a caminhar dentro de um nível de prosperidade. O diabo vai colocar, você não pode. E você vai falar, em Cristo eu posso todas as coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu filho, mas nos entregou por amor de todos nós. Como também com ele nós não podemos todas as coisas. Todas as vezes que o diabo quiser vir te atacar, quando você tem a consciência de quem você é em Cristo, ele vai ter que sair. Então ele prefere os guerreiros. Vem, diabo! Aqui o homem da sexta-feira da libertação. Aqui os demônios se rendem. Ele não gosta disso, de teatro. Porque as pessoas estão dando um lugar para o diabo, uma importância para o diabo, que nem nas escrituras não tem. Às vezes Paulo diz em Romanos 16, 20 ou 30, que diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás bem debaixo dos nossos pés. Ou seja, eu sempre falo para minha noiva, quem está debaixo do meu pé, pode fazer alguma coisa para mim, irmão? Quem está debaixo do seu pé pode só ver o quê? O dedo do seu pé. Então essa é a posição do diabo hoje. É alguém que está debaixo do meu pé e o que ele só pode ver é o dedo do meu pé. Quando você caminhar essa revelação, você não vai ficar sendo aquele guerreiro. É o diabo, vamos lutar com o diabo. No deserto Jesus estava lutando com o diabo? Ou ele dizia algo e Jesus falava, assim está escrito. Ele dizia algo, mas também está escrito. Ele dizia algo, mas também está escrito. O diabo, irmão, ele trabalha com engano, meias verdades. Ele não vai vir com a história da Turma da Mônica, ou do Chaves, ou um gibi. Não, ele vai vir com meias verdades. Ele vai tentar te enganar. E quando você se coloca como um guerreiro, porque quando você se coloca como um guerreiro, você está dizendo, eu não tenho uma autoridade. Você está dizendo, eu não estou em lugares acima de principados e potestades. Eu estou aqui de igual para igual tentando conquistar alguma coisa. E você não precisa de conquistar nada. Jesus já conquistou. Ele só te reposicionou nos lugares de conquista. O que é o homem quando reconhece Jesus como seu Senhor? É o homem que é reposicionado nos lugares de conquista. Jesus já conquistou. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. O homem em Cristo, ele é um homem que foi reposicionado nos lugares de governo. Você não está lá tentando lutar com o diabo. Vamos lutar com o diabo. Vamos lutar com o diabo. Negativo. Você já tem um lugar em Deus. Mas quando você fica tentando lutar com ele, você está dando um certo tipo de importância que nem ele tem. Porque ontem eu fiz uma analogia conversando com a minha noiva. Qual que é o abismo de diferença entre você e o diabo em uma batalha espiritual? Você é quem já subiu. Imagina, uma casa tem 2 andares. O abismo de diferença entre você e o diabo em uma batalha espiritual é que você já chegou no último andar da casa, pela escada, e você está no último degrau da escada, no segundo andar, olhando para baixo, quando o diabo está no primeiro andar da casa, olhando para cima. Olha o abismo de diferença. Você está no segundo andar na sua casa, na escada, no último degrau da parte de cima, olhando para os degraus de baixo, enquanto o diabo está no primeiro lugar, o cômodo, né, o primeiro andar da sua casa, pisando no primeiro degrau da escada, olhando para cima. Porque se a nossa posição é acima, muito acima de principados e potestades, você já está em cima, no último degrau da parte de cima da casa, e ele está lá no primeiro degrau olhando para você, lá em cima, tentando tacar uma pedrinha, um dardo inflamável para ver se você cai, te jogando uma pedrinha para tentar te incomodar, tentando te jogar um dardozinho que você está enfermo, que você é pobre, que você não pode fluir, que Deus não te ama, que você não é digno, que isso não é a vontade de Deus. E se uma hora essa pedrinha cair na sua mente e você ser levado por isso, acabou, ele venceu. Aí não adianta você falar, não adianta você crer, não adianta você declarar, porque vai haver um conflito entre o que eu creio internamente e o que eu estou confessando com a minha boca. Se internamente eu creio que eu não posso ser curado, não adianta eu declarar cura. Se internamente eu creio que Deus, eu não sou digno de receber essas coisas em Cristo, não adianta eu declarar que eu posso receber. Porque eu só posso manifestar aquilo que eu creio genuinamente. Então quando meu coração crê e a minha boca confessa, todas essas coisas vêm nas minhas mãos. Eu caminho no caminhar de cura, de libertação, de prosperidade. Eu creio que eu sou cabeça e não cauda. Eu sou bendito na cidade e também no campo. Na entrada, na saída. Tudo que eu coloco nas minhas mãos tem que multiplicar, tem que frutificar, tem que encher a terra, tem que povoar tudo. É o meu tipo de viver nas realidades do reino de Deus. Então é eu crer agora, porque se você não duvidar no seu coração, já estou finalizando,
Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 11, melhor dizendo. Olha o que Jesus disse. E respondendo Jesus, no versículo 22, tende a fé de Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, arreda-te daqui e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, credes que recebes, você terá. Ou seja, olha o padrão. Se eu peço algo, não duvido no meu coração, mas creio que aquilo se fará, tudo que eu estou dizendo, então tudo que eu disser lhe será feito. Porque em verdade vos digo que todas as coisas que vocês pedirem orando, crê de receber, você crê que já recebeu, crê que é uma verdade, então você já tem. Ou seja, eu creio que eu sou próspero. Pai, obrigado. Eu declaro que eu sou próspero. Mas a prosperidade também não é só declaração, tem ações, né? Eu oferto, eu semeio e declaro. As minhas finanças são as finanças do reino. Eu declaro que nunca me falta nada e eu sempre tenho para ofertar. Eu sempre tenho para manifestar a generosidade, a justiça do reino em generosidade. Então, eu não preciso de mais oração, né, irmão? Eu só preciso de caminhar nessa convicção. Quando você pede uma oração, irmão, ora por mim, para eu ser curado. Aí o irmão ora. Daqui a pouco você fala, irmão, procura outro irmão, ora para mim para que eu seja curado. Aí outro irmão ora. Aí você fala, outro irmão, ora para mim para que eu seja curado. Isso é sinal de que você não está querendo em nenhuma das orações. Você está invalidando todas elas. Isso serve para qualquer outra coisa aqui, para não ficar prolongando. Quando eu peço oração para um, depois eu peço oração para outro, depois eu peço oração para outro, depois eu peço oração para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E nada na minha vida resolve? Quando eu vou pedindo oração para todo mundo e nada muda, nada manifesta, então sinal que eu preciso ter mais fé para crer, né? Porque se na primeira oração, seja curado em nome de Jesus, eu me aproprio da cruz de Cristo, Pai, eu creio que sou curado, e essa cura vai se manifestar no meu corpo, acabou. Obrigado porque eu estou curado. Agora eu vou andar como alguém que de fato está curado, porque se eu não duvidar no meu coração e crer, acreditar no que eu disser que será feito, crendo, então tudo isso vai se tornar uma realidade na minha vida. Então, às vezes, é porque você está pedindo errado, achando que você precisa implorar a Deus. Às vezes, você não está vendo nada na sua vida acontecer, é porque você não está pedindo. Você pede para o outro, você ora para o outro, você crê para o outro, mas você não crê para você. Então, a ausência de ter é porque você não pede. E a ausência de receber, muitas das vezes, é porque você pede mal. Então, quando eu peço da maneira correta e eu ajo da maneira certa, como alguém que já recebeu, isso vai mudar completamente a minha vida. Amém? Todos entenderam essa mensagem?